Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso quadro Vamos Resolver Questões. E no nosso vídeo de hoje vamos estar analisando a prova de Biologia do Sistema Seriado de Avaliação da UPE destinado ao primeiro ano. Então nós vamos estar analisando o SSA1 de 2020 para contemplar todas as questões de Biologia nessa resolução de questões, tá bom? Então, como você já sabe, se você tiver alguma informação complementar ou eu não tiver mencionado algo aqui nessa nossa análise, por favor, deixe nos comentários, vamos instaurar uma espécie de fórum aqui, tá bom? Para que nós possamos juntos melhorar a nossa aprendizagem, compartilhar os saberes da biologia com os nossos coleguinhas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. E a primeira questão já traz uma reportagem top para a gente analisar. E eu devo enfatizar que as questões do SSA costumam sempre trazer um recurso complementar, um recurso auxiliar, do qual você poderá extrair informações indispensáveis ou até mesmo, através desse recurso, contextualizar aquilo que pretende se abordar com a questão. Como assim, Gabriel? Sempre que tivermos uma questão, uma tirinha, uma reportagem, um texto, uma figura, um quadro, uma tabela, um gráfico, nós temos um recurso que irá fornecer informações, irá subsidiar o estudante para a resolução da problemática que vai ser apresentada. Então, atentos a esses recursos. Claro, alguns costumam dizer: eu li um textão na prova e o textão não servia para nada. Vamos com calma. Quando a questão chama o texto, muitas vezes a informação está no texto. Quando a questão chama a figura, muitas vezes a informação está na figura. Mas quando ela traz apenas o texto, ela está contextualizando o momento histórico, a situação, problema, está trazendo à luz uma forma de tu compreender minimamente aquilo que foi transformado em questão. Então, às vezes, é uma atualidade que será convertida em questão e, portanto, tem que ser esmiuçada inicialmente. Então, fica atento, principalmente nas questões do SSA. Não tem balela, nada é indispensável nas questões do SSA, sacou? Bom, aqui nós temos uma reportagem como recurso de subsídio para o estudante. E nessa reportagem nós temos uma pergunta: por que os cabelos e as unhas crescem tanto? Seus cabelos e suas unhas são bem diferentes uns dos outros, mas eles são compostos a partir da mesma proteína de origem animal. Esta também é encontrada nas escamas do lagarto, nas penas da galinha e no casco da tartaruga, além de estar presente em muitos outros animais com funções diferentes. A que proteína a reportagem se refere? Bom, vale salientar, mesmo, eu gosto de falar disso, eu acho importante mencionar que as questões que são construídas pela Universidade de Pernambuco sempre contextualizam, sempre trazem à tona textos recém-publicados, materiais que foram apresentados à comunidade científica, apresentados ao povo, divulgação de conhecimento científico, difusão de conhecimento científico com a população e transforma esses recursos em questões. Veja que o ano de publicação deste texto foi de 2019, dessa reportagem foi de 2019. Então, bem próximo ao ano de aplicação do SSA. Isso mostra a importância de estarmos atentos às novidades, estarmos de posse das atualidades do nosso conteúdo, do nosso componente curricular. Sacou? Bom, a questão é um tanto quanto óbvia. Com certeza tu já deve ter ouvido falar do teu professor,
durante as aulas de bioquímica que a queratina é a proteína que constitui os cabelos e as unhas. Então a gente já mata que é a letra E. A queratina é uma proteína estrutural que faz parte dessas estruturas mencionadas pelo texto, né? Pela reportagem, o cabelo e a unha. Mas por que não as outras? Vamos lá. Letra A traz a quitina. A quitina é sempre lembrada como sendo a parceira da miosina. Ambas proteínas que estão presentes nas fibras musculares, realizando o processo de contração do músculo. Então, nós temos as actinas deslizando sobre as fibras de miosina, promovendo a contração e o relaxamento do músculo. Mas o que muita gente deixa de mencionar é que a actina também está presente no citoesqueleto, tá? Sabendo que a actina e a miosina são proteínas que estão relacionadas à contração e relaxamento muscular, consequentemente não tem nada a ver com as unhas e os cabelos. A gente descarta a letra A. Letra B traz o colágeno. Colágeno este que é responsável pela elasticidade e resistência de tecidos como tendão, como ligamento, como tecidos que constituem a pele. E, bom, colágeno será uma proteína muito importante em tecidos principalmente do tipo conjuntivo, mas não está relacionado à composição das unhas e do cabelo, certo? A albumina, você já deve ter ouvido falar, né? A proteína da clara do ovo e do leite. Bom, essa proteína vai estar relacionada principalmente com o ganho de massa muscular, por isso que o pessoal que vai para academia tende a consumir bastante albumina, e também vai estar ali presente no plasma sanguíneo. Portanto, não está relacionado também às unhas e o cabelo, tá certo? E o fibrinogênio, professor? Produzido no fígado, liberado na circulação e atuante no processo de coagulação sanguínea como fator de coagulação, inclusive, o fibrinogênio também não se relaciona com as unhas e o cabelo. Logo, nós ficamos com a letra E e podemos partir para a próxima questão. Na segunda questão, nós temos uma tirinha, mais um recurso no qual vamos obter a informação necessária para a resolução da situação problema apresentada, tá bom? O mundo era apenas uma bola de fogo incandescente sem vida. Milhões de anos depois, houve um resfriamento na Terra, pois ocorreram muitos dilúvios enormes, mas ainda não existia vida. Muito tempo depois, os gases metano, amônia e hidrogênio, junto com o vapor d'água, com a ajuda das descargas elétricas e dos raios ultravioletas, combinaram-se e formaram as substâncias orgânicas. Essas substâncias foram levadas pelos mares e chuvas, juntaram-se e produziram novas substâncias químicas. Nesse momento, apareceu uma substância capaz de se duplicar, uma espécie de gene primitivo. Esse gene produzia 2 iguais a ele, depois 4 e assim por diante. E a personagem lá no final complementa. E com uma molécula capaz de manter a informação genética estando protegida do meio externo por uma membrana, surgiu o primeiro ser vivo, que deveria ser muito simples e constituído por uma única célula. Vamos conversar rapidamente sobre essa questão e vamos também tentar manter o foco no recurso que fora trazido pela UPE na construção da questão, que é a tirinha. Minha gente, quando a gente dá uma olhadinha na questão e percebe que ela diz observe a tirinha, analisa a tirinha, caramba. Por que, Gabriel? Porque existe uma informação complementar que pode ser causadora de um erro. Vamos lá. Percebam que as alternativas mencionam
A. Ácido nucleico, bactéria. B. Carboidrato, alga. C. Enzima protista. D. Fosfolipídio coacervado. E letra E. Proteína e fungo. E o enunciado pergunta: a molécula e o ser vivo são representados respectivamente por. Quando o enunciado chama a atenção para a molécula e para o ser vivo, nós nos direcionamos a quê? A fala da personagem. E com uma molécula capaz de manter a informação genética estando protegida do meio externo por uma membrana, surgiu o primeiro ser vivo, que deveria ser muito simples e constituído por uma única célula. Com a construção que fora realizada na tirinha, que traz à tona os saberes contemplados lá na origem da vida, quando a gente começa os debates de biogênese e abiogênese, traz também à tona os trabalhos de Oparin e Haldane, ou Oparin e Haldane, e de Milley e Urey, muita gente vai pensar logo no coacervado e vai pensar logo no fosfolipídio. Por quê? Porque a personagem menciona que uma molécula capaz de manter a informação genética estando protegida do meio externo por uma membrana. Aí o pessoal pensa na membrana, pensa na composição da membrana, fosfolipídio e proteína, pensa no fosfolipídio, marca a letra D, porque lembra também do coacervado. Só que eu vou precisar informar a vocês que a molécula que ele se refere é ao gene primitivo. É a molécula que se duplicou de novo, que fora mencionado na tirinha. Atentos à tirinha, a informação está na tirinha. Não está no comentário complementar. O comentário complementar é para chamar a sua atenção para a informação que será contemplada no enunciado. Sacou? Então, quando a menina menciona a molécula, ela diz que essa mantém a informação genética protegida na membrana. Essa é a informação genética. Então, claro que ela está falando do quê? Do ácido nucleico. Professor, e o coacervado? Veja só, o que é um coacervado? É um aglomerado de molécula proteica que o pessoal acreditou durante muito tempo que nada mais é que o precursor da vida. Então não é necessariamente uma célula, não é necessariamente um ser vivo, mas o enunciado menciona o ser vivo. Esse ser vivo é um organismo procarionte, simples ainda, que mais se assemelha a quê? A uma bactéria. Logo, a molécula é o ácido nucleico e a célula, o ser vivo, é a bactéria. Sacou? Cuidado, atentos ao enunciado, atentos ao recurso que for ofertado na questão, porque ele sim é o responsável por te apresentar a informação necessária para a resolução da situação, problema da questão. Beleza? Terceira questão. Observe a charge a seguir. Os filhotes de sapo nascem só com o rabo. Depois nascem as pernas e levam um tempo até os braços nascerem. Veja, mamãe, sem as mãos. Já sei, já sei. Nos girinos, conforme ilustrado na figura, as transformações sofridas pelo animal envolvem modelagem de tecidos. A cauda irá sofrer regressão para o animal ter sua forma definitiva por causa da ação de uma organela. Assinale a alternativa que apresenta a organela envolvida nessa função. Qual é a organela que está relacionada ao processo de regressão caudal dos girinos? Ou seja, a questão quer que você diga qual é a organela que promoveu a destruição da cauda quando o girino se tornou sapo. Sacou? Se você já assistiu o vídeo A Culpa é do Lisossomo, aqui do nosso canal, você sabe qual é a organela, você sabe que é a letra B. Nós sabemos que o lisossomo tem duas funções. A função heterofágica, que é também conhecida como digestão intracelular,
na qual o lisossomo se encarregará de selecionar macromoléculas, selecionar moléculas, nutrientes que foram obtidos por ti na alimentação muitas vezes e quebrar para a sua forma mais básica. Como assim? Pega-se polissacarídeos e converte esse polissacarídeo em várias unidades de monossacarídeo. Nós temos uma proteína quebrada em aminoácidos, um lipídio quebrado em ácidos graxos. Então nós temos o lisossomo atuando como uma espécie de responsável pela digestão. Mas o lisossomo também tem outra função, que é a função autofágica. Nessa, o lisossomo é responsável por realizar a degeneração de algumas estruturas, células e tecidos. O lisossomo tem em seu interior enzimas hidrolíticas muito poderosas que irão se encarregar de realizar essa regressão da cauda do girino. Ô professor, e por que não complexo Golgi, mitocôndria, peroxissomo, retículo endoplasmático granular? Vamos lá, vamos analisar a função de cada um. Relembrar aí, tá bom? Revisão básica de organelas. Complexo Golgi. Um conjunto de cisternas membranosas que irão se encarregar de transportar substâncias e armazenar substâncias em vesículas. Inclusive, o complexo Golgi aliado ao retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é o responsável por produzir, escute bem o que eu estou falando, produzir lisossomos e peroxissomos. Sério, professor? Então, peraí, é uma organela que produz organelas? Exatamente. Então, é uma das funções do complexo Golgi. Ele também realiza a síntese de alguns carboidratos, mas a ideia principal do complexo Golgi é se comunicar com a membrana plasmática, liberando vesículas que irão transportar dadas substâncias que precisam ser liberadas, excretadas da célula e, consequentemente, fornecendo porçõezinhas da sua estrutura membranosa para a membrana plasmática, inclusive capturando membrana que vem da própria MP, da membrana plasmática, porçõezinhas, vesículas formadas a partir da pinocitose e da fagocitose para repor aquela unidade perdida. Então, nós temos essa comunicação entre o complexo Golgi e a membrana, sacou? E vale salientar que essa relação que o complexo Golgi tem com o retículo endoplasmático granular provém de quê? Da síntese proteica realizada pelo retículo granular. Por quê? Ele é responsável por produzir proteínas, pois em sua superfície apresenta várias unidades de ribossomos. Tu sabe disso? Então, o granulado do retículo endoplasmático é ribossomo, tá bom? Nada de granulado de chocolate, é de ribossomo. Então, esse retículo é responsável pela síntese de proteínas. Mas essas proteínas são proteínas que precisam ser encapsuladas, proteínas que precisam ser colocadas em vesículas. Por isso, o retículo endoplasmático está ali, ó, coladinho, bem pertinho do complexo Golgi e se comunica com ele, transportando substâncias diretamente para essa organela. Então, o retículo endoplasmático granular vai ser responsável pela síntese proteica, não fazendo parte da ideia central da questão. O peroxissomo atuará como desintoxicador da célula. Ele irá se responsabilizar pela quebra do peróxido de hidrogênio, água oxigenada, produzida como um subproduto de algumas reações metabólicas. Então, às vezes, as células, os tecidos produzem água oxigenada e o peroxissomo vai atuar na quebra dessa substância que é tóxica para o seu organismo, convertendo o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. O professor, e a mitocôndria? Responsável por produzir maior quantidade de ATP na célula,
A mitocôndria realiza dois processos fundamentais, que é a cadeia respiratória e o ciclo de Krebs. Não necessariamente nessa ordem. Essas duas reações, esses dois conjuntos de reações, melhor dizendo, são responsáveis por dar origem à maior quantidade de ATP, que é a moeda energética da célula, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, que é uma molécula muito importante que subsidia reações metabólicas do teu corpo. Então, quando tu quer realizar uma reação metabólica que não é espontânea, tu precisa gastar energia. Essa energia está nas ligações, quase não sai, nas ligações pertencentes à molécula de ATP. Produzida por quem? Pela mitocôndria, através da oxidação fosforilativa, que ela realiza com oxigênio e glicose. Então, ela pega a glicose, pega o oxigênio, reage produzindo o ATP. Esse ATP é energia para a célula. Logo, nós conhecemos a mitocôndria como a casa de energia da célula, certo? A casa de força da célula, sacou? Então, a gente fica com a letra B. Olha a água. Água é bom. Água é muito bom. A membrana plasmática é constituída por lipídios e proteínas. As proteínas são responsáveis por constituir sua porção sólida, podendo ser imersas ou associadas diretamente à bicamada lipídica. Cada tipo de membrana apresenta diferentes proteínas em sua constituição, uma vez que cada proteína tem variadas funções no organismo. Estabeleça a associação entre o modelo da proteína e sua função. Assinale a alternativa que apresenta as associações corretas. Nós temos ali 4 figuras, 4 modelos. Modelo, o que é modelo, Gabriel? Modelo é a estrutura ou unidade representativa de algo. Logo, aquelas figuras são modelos que representam as proteínas. Tá? Não necessariamente são daquele jeito, mas representam as proteínas. Abaixo nós temos um quadro com as funções de cada proteína, cada tipo de proteína. As proteínas são divididas ali por letras e os modelos por algarismos. As proteínas têm seu nome e do lado a função. Não nos caberá fazer uma análise interpretativa da figura. Não. É mais fácil que eu conceda a vocês a resposta e posteriormente faça as associações, tá? Embora na resolução da questão tu vai fazer o inverso. Então, eu digo de antemão que a resposta é a letra A, tá certo? Então, nós temos a letra A como resposta correta. Mas por quê? Vou te explicando e tu vai entender como tu faria a associação, beleza? Veja que o algarismo romano 1 está associado à letra D, a proteína receptora, que permite a ligação com certas moléculas sinalizadoras, desencadeando processos celulares. Lembrando que todas essas unidades representadas em cor laranja são de fato as proteínas. E perceba que essa proteína do algarismo romano I, do algarismo 1, permite que haja a ligação de uma molécula externa, de uma molécula sinalizadora, que está ali em verde. Essa molécula encaixa para que a proteína subsidie um processo celular. Sacou? Então, é um encaixe. É uma proteína que recebe, está encaixando perfeitamente. Até o desenho ali, ó, modelo ali, ó, de encaixe. Sacou? Proteína receptora. A2. Temos ali uma proteína laranja com as bolinhas verdes do lado de fora, uma dentro, e a gente percebe que existe uma que está no meio da estrutura em laranja. Ela está entrando na célula. Essa proteína é uma proteína carregadora. É a única que está carregando algo. Interage especificamente com certas moléculas e íons, carregando-os através da membrana. Tá? Então eu estou puxando de fora para dentro, estou conduzindo
é uma proteína carregadora. Terceira figura. Nós temos ali uma proteína com uma moléculazinha aderida em sua superfície. Aí muita gente poderia confundir agora e pensar que era uma molécula de adesão, uma proteína de adesão, porque temos ali uma estrutura aderida. Mas depois a gente vai entender o porquê não é. É uma proteína de reconhecimento. Permite uma molécula, uma célula reconhecer outra e interagir com ela. Por quê? Porque é uma proteína que não está relacionada a processos de transporte ou ativação de processos, mas sim trazendo ali na sua superfície uma espécie de molécula que permite o reconhecimento. É o caso, por exemplo, das proteínas que a gente encontra quando vai fazer a análise de adesão viral, tá certo? Por que o vírus adere na superfície daquela célula? Porque ele apresenta uma molécula que tem um encaixe perfeito com a membrana da nossa célula. Por quê? Porque existem essas proteínas de reconhecimento, tá bom? Mas a proteína de adesão permite que as células se adiram umas às outras, ou seja, que elas consigam aderir umas às outras. Logo, a única que representa essa adesão devidamente é a do item 4, tá bom? A gente fica aí com a letra A. Leia os textos a seguir. Bom, nós temos agora dois textos. Um de 2019 e um adaptado do texto Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, tá? Da obra de Manuel Antônio de Almeida, bem como uma ilustração de Bira Dantas. Vamos analisar primeiro o texto. Isto era comum em Portugal no século XVIII e muito provavelmente também no Brasil. Beliscões e pisadas de pé estão associados ao namoro cortês e simbolizavam a vida rural. Vamos para a ilustração. Leonardo, com o ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria deu-lhe um tremendo beliscão. Eu não sei se eles estão brigando ou namorando. Estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria sorriu-se e deu-lhe também um tremendo beliscão nas costas e na mão esquerda. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão. No dia seguinte, estavam os dois amantes, tão extremosos e familiares que pareciam selo de muitos anos. Assinale a estrutura responsável pela sensação de dor descrita no texto. Vamos lá. Primeiro, quando a gente analisa que tem 3 recursos, né, de subsídio ao estudante, nós percebemos que esses recursos trazem um contexto a ser interpretado. Tá? Esse contexto é antigo, é do namoro do século XVIII, onde para chamar a atenção da moça, o cara dava um pisão no pé dela e a moça, para chamar a atenção do cara, dava um beliscão nele. Bom, eu acho muito mais fácil trocar o zap. É mais fácil, é mais tranquilo, é menos dolor. Mas percebam que até agora nós estamos apresentando uma problemática que traz dor aos envolvidos, né? Então, tanto a menina que teve o pisão no pé, Maria teve o pisão no pé, se machucou, quanto o próprio Leonardo levou um belo de um beliscão. Mais uma vez eu repito, eu prefiro trocar o WhatsApp.
Mas, visto que nós estamos falando de biologia, tentamos compreender qual é a estrutura que vai, de fato, permitir que haja dor nesses processos de beliscão e pisadela de pé. O corpúsculo de Ruffini será o promotor dessa sensação de dor? Na realidade, o corpúsculo de Ruffini ele é um mecanorreceptor e termorreceptor sensível ao calor. Tá? Então, quando a gente fala assim, corpúsculo de Ruffini, ele é mais relacionado ao calor, então a percepção de calor, tá? Temperatura. Já o corpúsculo de Krause, ele é um termorreceptor sensível ao frio, e ele fica na extremidade, nas bordas da pele. Então, o corpúsculo de Krause, ele é meio que antagônico, se a gente pensar no frio e no calor como sendo antagônicos, ao de Ruffini, tá bom? Então, Ruffini, corpúsculo de Ruffini, termorreceptor sensível ao calor. Corpúsculo de Krause é um termorreceptor sensível ao frio. O corpúsculo de Merkel, esse é referente à sensação tátil e à sensação de pressão, tá certo? Então, ele confere a sensação do toque e da pressão que o organismo está sofrendo. O corpúsculo de Pacini, ele está relacionado aos estímulos vibráteis. Então, quando o teu celular vibra, né, faz, né? Ele chegou, pegou o celular, você, opa, senti que vibrou no meu bolso, porque por causa do corpúsculo de Pacini, tá bom? Então, ele é responsável tanto pelo estímulo vibrátil quanto pelo estímulo tátil. E as terminações nervosas livres. Essas sim são sensíveis a estímulos mecânicos e térmicos relacionados à dor. Então, é sensível a estímulos mecânicos e térmicos dolores, tá bom? Então, a gente fica com a letra E. Essa questão era bem específica, por isso que eu fui direto, fui explicando já. Não deixei muito tempo para você pensar aí qual seria a resposta, porque essa parte é muito específica. Eu acho que essa foi uma das questões mais difíceis do SSA desse ano, né, de 2020. Era uma questão bem específica dos corpúsculos e das terminações nervosas, pouco abordadas na educação básica. Bom, a sexta questão traz um texto. A alimentação vegana deixou o bebê italiano à beira da morte. Um bebê italiano foi hospitalizado com um quadro de desnutrição por seguir uma dieta vegana promovida por seus pais, na qual qualquer comida de origem animal, como ovos ou leite de vaca, é proibida. Ele chegou ao hospital com baixos níveis de cálcio no organismo, apenas o suficiente para sobreviver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o leite materno é indicado como o único alimento até os 6 meses do bebê. Desde o nascimento, o bebê deveria ter tido suporte de cálcio e ferro. O desmame deveria ter sido feito com leite de soja fortificado com cálcio, vitaminas B12 e D. Variações caseiras, como leite de soja e de arroz, não são recomendadas no primeiro ano de vida do bebê, pois tem porções erradas de proteína, gordura e carboidrato. Sobre os compostos abordados no texto e sua importância para a saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Antes de partir para as alternativas, eu quero dizer que eu não vou fazer uma análise da nutrição humana, tá bom? Não nos caberá aqui fazer uma análise da nutrição humana, eu não vou falar do ocorrido. Contudo, eu devo adverti-los que uma alimentação regular é a base de tudo e que as suas preferências alimentares têm que ser acompanhadas por um nutricionista. Então não adianta, eu vou fazer tal dieta, eu vou ser vegano, eu vou ser ovo-lacto-vegetariano, eu vou ser vegetariano, enfim. Não adianta você fazer essa acepção nutricional sem um acompanhamento, tá bom?
Então eu não vou adentrar nessa questão, mas fica o recado dado. Letra A. A vitamina D ou retinol, essencial para a visão e pele, é encontrado nos laticínios e verduras verdes. Sua deficiência causa o raquitismo em adultos e crianças. Vamos lá, eu já vou analisando as alternativas, tá bom? Vitamina D tem como sobrenome calciferol. Na verdade, o nome verdadeiro, né, da vitamina D, o hormônio D, é calciferol. Se não entender essa ideia do hormônio, volta lá na minha aula de vitaminas que tu vai entender, tá bom? Então, é o calciferol. Retinol é o nome verdadeiro da vitamina A, tá certo? Então, atentos a isso. Realmente, a hipovitaminose causada pela ausência parcial da vitamina D promove raquitismo, tá certo? Raquitismo, osteoporose e por aí vai. E não problemas de visão. Quem promove problema de visão na sua ausência, na verdade, né, a ausência promove o problema de visão, é a vitamina A, o retinol, tá bom? Letra B. Carnes, nozes e cereais são ricos em vitamina B2. Vai se ligando nisso, tá? Vitamina B2. Ou piridoxina, que atua no metabolismo energético. Sua deficiência leva ao beriberi ou beriberi. Primeiro, quem causa beriberi ou beriberi é a ausência de vitamina B1, tá? Conhecida como tiamina. E segundo, vitamina B2 não é a piridoxina. Piridoxina é vitamina B6, sacou? Então, atentos a isso. Eu acho que essa questão ela exigia um pouquinho do conhecimento dos nomes das vitaminas. Letra C. O cálcio é encontrado no leite e derivados. Participa da formação e manutenção dos ossos e dentes, além de auxiliar na contração muscular e regular a pressão arterial. Sua deficiência provoca problemas de coagulação sanguínea. Vamos lá, na verdade, a ausência dessa substância, né, melhor dizendo, a ausência do cálcio, ela vai promover dor muscular, ela vai promover espasmo, ela vai promover problema de memória, ela vai promover formigamento do lábio, da língua, dos dedos, dos pés, tá certo? E no caso, também vai promover rigidez muscular, vai promover convulsão, mas nada necessariamente relacionado à coagulação sanguínea não, tá? Quem está relacionado à coagulação sanguínea é a vitamina K, tá bom? Não esquece disso. Já a letra D, que traz a informação de que a vitamina B12 ou cobalamina é encontrada em carnes, ovos e laticínios. Atua na formação dos ácidos nucleicos e aminoácidos. Sua deficiência leva à anemia perniciosa. Essa é uma descrição incrível da vitamina B12. Eu, particularmente, gostei da forma como ela foi construída, essa alternativa foi construída, e é sim a correta, tá bom? A gente fica com a letra D. Teacher, por que não letra E? O arroz e a soja são polissacarídeos estruturais, ricos em amido, cuja função é a de reserva energética. Sua deficiência pode provocar câimbras. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. O arroz e a soja são polissacarídeos ou contém polissacarídeos? Já começa estranho daí, né? Sim, são ricos em amido. Beleza. Que o amido é um polissacarídeo, cuja função de reserva energética. Sim. Sua deficiência pode provocar uma cãibra? Você não pode ter deficiência de carboidrato. Se tiver deficiência de carboidrato, você não tem energia. E não tem nada a ver com a cãibra. Sacou? Falta de energia. Logo, a letra E está errada também. Próxima questão. Acho que essa é a questão 7, né? Vamos lá.
Leia o texto a seguir. Por muito tempo consideradas meras coadjuvantes do funcionamento cerebral, as células gliais só entraram em evidência nos últimos anos, à medida que trabalhos começaram a comprovar sua importância para o desenvolvimento e regeneração e a estruturação do sistema nervoso. Elas representam quase metade das células cerebrais. A outra metade são neurônios. Bom? Estabeleça uma associação entre a célula e sua característica. Nós vamos analisar, do jeito que a gente fez na outra questão, nós vamos analisar, na quarta questão, nós vamos analisar a figura, a representação daquela célula, e posteriormente vamos analisar as características, correlacionar e partir para a alternativa. Se fosse uma alternativa que apresentasse todas, eu preferia apresentar primeiro a alternativa e depois partir para a análise. Como ela quer uma associação correta de apenas apenas uma associação estará em conformidade, eu vou fazer a análise paulatina, tá bom? Nós temos ali o número 1, microglia. O que é a microglia? Vou puxar já para a característica que descreve a microglia, tá bom? É a característica A, pequeno macrófago que migra pela corrente sanguínea até o sistema nervoso central e passa a exercer a função de fagocitose, destruindo restos de células mortas e micro-organismos que invadem o tecido nervoso, beleza? Então essa é a função da microglia. Oligodendrócito, letra B. Célula de grande volume que envolve os axônios e neurônios fora e dentro do sistema nervoso central, funcionando como isolante elétrico e protetor. Beleza? O astrócito, representado aí pela letra C, responde pela nutrição dos neurônios, uma vez que seus prolongamentos se ligam aos vasos sanguíneos, como representado na figura, estando relacionada à proliferação de células-tronco do SNC, do Sistema Nervoso Central. A célula 4, a célula de Schwann, letra D, célula que se enrola em torno do axônio dos neurônios dentro do Sistema Nervoso Central e constitui a bainha de mielina, aquelas bainhas em amarelo ali, tá bom? Que isola e bloqueia os impulsos nervosos. E por fim o neurônio, item 5, célula nervosa, a única capaz de receber e propagar os estímulos, permitindo ao organismo responder às alterações do meio, constituída de corpo celular e axônio, capaz facilmente de se dividir e de se regenerar, tá bom? Então nós temos ali a quinta célula, neurônio, com a letra E. Ficou bem casadinho, né? 1A, 2B, 3C e por aí vai. Então, qual é a única alternativa que relaciona corretamente as células e suas respectivas características? A letra C. 3 com a célula 3, o astrócito, com a sua característica, tá bom? Representada ali. Responde pela nutrição dos neurônios, uma vez que seus prolongamentos se ligam aos vasos sanguíneos, estando relacionado à proliferação celular de células-tronco do sistema nervoso central. Beleza? Leia o texto a seguir. Nós temos um texto acompanhado de uma imagem do caba trocando de pele. Os raios ultravioletas, UV, do Sol estimulam a divisão das células da pele, enquanto o calor faz elas ressecarem e morrerem. Assim, forma-se uma camada mais grossa de células mortas que acaba descascando. O Sol acelera o processo natural da pele, estamos sempre descamando aos poucos e, mesmo sem que a gente perceba, a pele se renova. Percebam que a imagem mostra descamação da pele do indivíduo diante da exposição excessiva ao sol. E o texto explicita o fenômeno. Sobre isso, é correto afirmar que
Vamos lá. Letra A. A pele humana descama por ser constituída de dois tecidos firmemente unidos entre si. Preste bastante atenção. A pele descama por ser constituída de dois tecidos. Eu preciso, minha gente, que vocês tenham a noção de que, muitas vezes, a linguagem utilizada na alternativa indica que ela é errada. Tá certo? A pele humana descama por ser constituída de dois tecidos. Ela descama porque ela tem dois tecidos. Já começa errado daí. O mais externo é a epiderme e o mais interno é a derme. Ambos de origem endodérmica, formados respectivamente por tecidos epiteliais e conjuntivos. Quer dizer que eu vou descamar porque eu tenho dois tecidos. Não rola, tá certo? Então, descarta a letra A. Fora, né, o próprio processo de formação, a origem endodérmica, que também está um tanto quanto incoerente, né? A gente sabe que não é necessariamente endodérmica, enfim. Letra B. As reações que levam à descamação ocorrem na superfície da pele. A epiderme é um epitélio pavimentoso simples. Tem certeza? Epitélio simples só tem uma camada de célula. Como é que ela vai descamar? Como é que ela vai perder ali as células superficiais se ela é simples? É um pavimentoso simples. É uma camada de células achatadas. Sacou? Cuja função é proteger contra o atrito, secreção e entrada de micro-organismos. Como é que eu vou proteger contra atrito se só tem uma camada? Passou assim a mão, acabou a camada. Não rola. Então, letra B está falsa, tá certo? Lembrem-se dos tecidos. A classificação dos tecidos. Pavimentoso, prismático, cúbico, né, os tipos de células, simples, estratificado, pseudoestratificado. Tu vai ter que lembrar disso para resolver essa questão. Letra C. As células basais da epiderme estão sempre se dividindo para formar os melanócitos, que são empurrados para cima. E, à medida que morrem, vão originando o extrato córneo, camada externa, que protege a pele rica em fibrina e melanina. Vamos lá. O extrato córneo é constituído por células mortas, células epiteliais mortas, e queratina. Mas percebam, minha gente, que quando a gente fala aqui que os melanócitos são empurrados para cima, e só morre melanócito, e o tecido é só melanócito, a parte que descama é só melanócito, não. São as células que constituem o tecido epitelial. Beleza? Desculpem. Letra D. Os raios UV atingem a pele e penetram em todas as células, alcançando a parte do DNA que controla a divisão celular delas. Isso estimula a multiplicação desenfreada das células da derme, embora diminua o seu número na epiderme. Vamos lá. A questão está nos trazendo a ideia de que todas as células da pele vão receber radiação, mas nós sabemos que essa radiação solar atinge a camada mais superficial. Ela não atravessa todas as células, ela não chega em todas as células, tá bom? Então ela pega na camada superficial, muitas vezes a própria melanina vai proteger, não vai permitir a entrada total desses raios UV. Além disso, não está um tanto quanto contraditório, não. Porque, veja, se ela aumenta as células da derme, por que a gente vai ter a diminuição das células da epiderme? Porque ele disse que isso estimula a multiplicação da derme, mas diminui da epiderme. Por quê? Porque aumentou a da derme? Não tão contraditório, não. Enfim. E letra E. Muitas células morrem de desidratação por causa da exposição aos raios solares. Sim. Assim, é acelerado o processo natural de formação de camadas de células mortas. O que o texto deixou bem claro, que é um processo natural da pele. Nós estamos sempre descamando a pele aos poucos, mesmo que a gente não perceba. Tá certo? Ele está sempre se renovando, o tecido epitelial.
O extrato córneo, né, aliás, cadê processo natural de formação da camada de células mortas, o extrato córneo que descama abrindo espaço para novas células, que é exatamente o extrato córneo que eu mencionei para vocês na outra alternativa, que é nada mais nada menos que tecido epitelial morto, né, de células mortas, junto à queratina, tá certo? Então a gente fica com a letra E, tá bom? Nona questão, observe as figuras A e B a seguir. Nós temos ali uma celulinha em A e outra celulinha em B. Eu vou adiantar algumas coisas. A célula em A é uma célula que não apresenta envoltório nuclear, não apresenta o famoso núcleo. A célula B apresenta, a gente consegue ver ali. A célula A apresenta ali, ó, na sua estrutura, na sua porção externa, o flagelo, 3 flagelinhos ali, alguns cílios. Vai apresentar mais de uma camada, então ela tem ali, ó, a cápsula, que já é mencionada, posteriormente tem uma paredezinha celular, posteriormente tem uma membrana, sacou? Mas ali a gente não está vendo vacúolo, a gente não está vendo cloroplasto, então essa célula é uma célula o quê? Bacteriana. E na de baixo a gente também não encontra vacúolo, a gente também não encontra cloroplasto e a gente também não encontra parede celular. Logo, essa é uma célula o quê? Animal. Sacou? Com base na organização das células, assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre o tipo de célula de estruturas apontadas e suas respectivas funções. Letra A. A célula A ilustra uma bactéria, correto. Célula procariótica, correto. Cujo material genético é ausente. Opa! Existem células com material genético ausente dentro do grupo das bactérias? Não. Na realidade, eu posso dizer parcialmente que nenhuma célula é desprovida de material genético, exceto o eritrócito, a hemácia, que é uma célula anelada, mas ainda assim vai apresentar material genético constituído ali, fazendo parte, né, de algumas estruturas específicas. Inclusive vai também apresentar RNA, vai apresentar fragmentos de DNA, enfim, isso aí é caso para outra coisa. Só estou apresentando aqui para você dizer assim, mas e as células sanguíneas que não tem núcleo, certo? Então, só para mencionar aqui. Então, a gente já sabe que está incorreta. No entanto, apresenta ribossomos e retículo endoplasmático granular. Não tem retículo endoplasmático granular. A única organela presente em células bacterianas é o ribossomo. Sacou? Letra B. A célula B é eucariótica, ok, tá certo. Do tipo vegetal, não, pois apresenta cloroplasto. Não, não tem cloroplasto. A em 9 ali, não. Aqui pode ser uma vesícula, pode ser, não sei, mas não sei o que é. Tá a linha amarela, não sei o que é, mas não é um cloroplasto, certo? Por quê? Porque se fosse uma célula vegetal, se aquilo fosse um cloroplasto, teria que ter ali também um vacúolo e uma parede celular. Letra C. As células A e B apresentam, em comum, membrana plasmática e mitocôndrias. Eu acabei de dizer a vocês que célula procarionte só possui um tipo de organela. Qual? Ribossomo. Então, não. Nada de mitocôndria. Letra D. A célula B é eucariótica, do tipo animal. Até aí tudo bem. Por apresentar riqueza de organelas, a exemplo do complexo Golgi e centríolos. Esse complexo é apontado em 11. A gente vê aqui, ó, 11, realmente, ali é o complexo Golgi. Tem como função acumular e eliminar secreções. Isso a gente conversou lá no começo da avaliação, né? Então, sim, a resposta correta é a letra D. Professor, por que não é? A célula A é procariótica, até aí tudo bem, podendo ser um fungo. Fungo é eucarionte. Não existe fungo procarionte, beleza? Se liga nisso. Vamos embora. 10ª e última questão. A figura a seguir foi apresentada 5 amigos
para uma discussão. A figura foi apresentada a 5 amigos para uma discussão. Ari, Ernesto, Gilberto, Mariana e Sônia. Eles vão analisar a figura e interpretá-la. Assinale a alternativa que faz a correta análise dos tipos de gêmeos que podem ser formados de acordo com os diálogos. Primeiro, no item 1, lá da figura, nós temos um espermatozoide fecundando um óvulo, dando origem ao zigoto. Esse zigoto se divide em 2 blastômeros. Os blastômeros acabam se separando e dão origem a 2 gêmeos, 2 irmãos gêmeos que são idênticos, ou, melhor dizendo, gêmeos univitelíneos ou ainda monozigóticos, certo? Gêmeos que vão possuir boa parte, quase que 100%, quase que 100% do material genético idêntico. Já no caso 2, nós temos 2 espermatozoides, 2 óvulos, os famosos ovócitos 2. Ocorre fecundação de cada óvulo por um espermatozoide. Formam-se 2 zigotos, eles se desenvolvem e formam 2 crianças diferentes, gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Ari diz que gêmeos monozigóticos possuem o mesmo DNA. Portanto, são sempre de aparência idêntica, mas de sexos distintos. Veja, se o gêmeo monozigótico veio da mesma célula, tem como ele ser sexo diferente? Não. Se eles são provenientes da mesma célula, do mesmo zigoto, que acabou se dividindo ali na hora das clivagens, se separando na hora das clivagens, esses gêmeos monozigóticos têm que ter o mesmo sexo. Gêmeo monozigótico não apresenta sexo diferente. Tá bom, Ari? Se liga, Ari. Ernesto. Gêmeos idênticos são extremamente parecidos fisicamente, por compartilharem os mesmos pais e por terem sofrido fissão no embrioblasto. Opa, perfeito. Show, Ernesto. Acertou. Gilberto diz que a semelhança entre gêmeos fraternos equivale à mesma que se verifica entre irmãos oriundos de gestações diferentes. Ou seja, ele diz que ali no 2, os pirraia têm características parecidas, assim como, por exemplo, eu e minha irmã temos características bem parecidas. Embora nós tenhamos uma certa idade de diferença, nós não tenhamos provindo da mesma gestação, né? Não somos oriundos da mesma gestação. Então, ele está dizendo que a mesma semelhança que existe entre irmãos que nasceram em épocas distintas, em gravidez distintas, também será a mesma relação de semelhança entre os gêmeos fraternos e os gêmeos dizigóticos. Certo? Tá correto, Gilberto. Show de bola. Marina diz que os gêmeos dizigóticos são provenientes de ovos e espermatozoides diferentes e possuem os mesmos alelos. Peraí, se eles possuem os mesmos alelos, então eles não são diferentes, não são dizigóticos. Deveriam ser monozigóticos, tá certo? Então Mariana está errada. Sônia, se 2 zigotos diferentes se desenvolverem, nascerão 2 crianças com sexos distintos, mas com o mesmo patrimônio genético. Como é que você pode ter o mesmo patrimônio genético e ter esse sexo distinto? Seu material genético é diferente, certo? Para ser um homenzinho e uma mulher, vocês têm que ter materiais diferentes, materiais genéticos diferentes, sacou? Então, Sônia também está errada. Logo, a gente fica aí, para não analisar as alternativas, né, uma a uma, para sintetizar, a gente fica com a letra C de sapo. Ernesto e Gilberto tratam respectivamente dos tipos 1 e 2, e ambos estão corretos em suas colocações. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido essa nossa resolução de questões. E se gostou, você já sabe o que tem que fazer, né? Tem que deixar teu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho para receber notificações quando houver vídeo novo e lembrar de nos seguir através das redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá bom? Lá sempre tem dicas para que você possa dar uma incrementada nos teus estudos, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Já sabem, podem contar comigo aí nos comentários e eu espero vê-los no próximo vídeo do Vamos Resolver Questões.
Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.